Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Que Importa, onde a gente conversa sobre temas aleatórios que tocam a gente de alguma forma para a gente refletir e trazer novas perspectivas para quebrar aquela importância, aquele peso que muitas vezes a gente traz na nossa vida. E o tema de hoje é manifestação. E sobre esse tema, a gente já eu, a Nath, a Ana, a gente já conversou tantas vezes sobre a nossa visão que a gente queria muito, muito compartilhar, porque é um tema que, pelo menos para mim, já me trouxe muita frustração, muita angústia, muita culpa, né? Porque a gente vê muita gente falando sobre isso e falando: manifeste a vida dos seus sonhos. E aí a gente até coloca a intenção, a gente até coloca algo, mas de alguma forma isso traz um peso, uma cobrança a curto prazo, e eu já vivi isso muito na minha vida. Então por isso que a gente sentiu de trazer esse tema para trazer até leveza, assim, sobre o que é essa manifestação. E o desenho humano em si, ele não fala da forma como a gente vai falar aqui, então a gente está trazendo muito a partir da nossa visão como fluxo energético, de tudo que a gente aprendeu, viveu. A gente sempre usa o desenho humano como base, mas a gente traz sempre o nosso olhar e a nossa compreensão. Uma das coisas que o desenho humano traz, né, são os tipos áuricos, e um dos tipos áuricos chama manifestador. E a gente sente que esse tema, esse nome é um pouco infeliz, porque ele traz como se fosse, muitas vezes, né, de uma forma equivocada, que apenas esse tipo áurico, quando você olha, né, a manifestadora, então esse tipo áurico é o único que manifesta. E não é verdade. Todos nós, como seres humanos, temos essa habilidade de manifestar e, inclusive, nós estamos manifestando o tempo todo. O tempo todo a gente está manifestando um pensamento, uma ação, uma palavra. É humano manifestar. O manifestar ele vem muito a partir da nossa expressão. O que que a gente está expressando e compartilhando no mundo? Então, esse nome pode ser um pouco infeliz. Então, antes de até mesmo de começar, uma das primeiras coisas que eu gostaria de dizer é que sim, é uma habilidade humana, é uma coisa que todos nós, um dom que todos nós temos. E eu acho que é muito mais trazer o seu olhar, a sua ativar, né, esse olhar de que sim, você está manifestando, do que criar uma nova forma de manifestar, porque isso é seu. E à semelhança do que aconteceu com o propósito, que nós também já falámos sobre este tema no vídeo anterior, nós sentimos que existe muito esta coisa de cursos que vendem, livros que vendem, pessoas que falam e que, como se dessem uma receita, uma estrutura de é assim que se manifesta a vida, olha como eu manifestei a minha vida. E é como se fosse sempre um lugar utópico, longínquo, lá no futuro, onde tudo vai ser maravilhoso, onde vou estar no pico do sucesso, com muito dinheiro, com tudo aquilo que eu sempre desejei, seja lá isso que for. E a questão é que não existe esse mundo vai sendo construindo nos passos que nós vamos dando todos os dias. À semelhança do que nós estamos sempre a dizer e aquilo que nós acreditamos, é que nós manifestamos a nossa realidade a partir das escolhas que nós fazemos a todo momento, a toda hora. Então, se eu escolho continuar nesta linha de pensamento, nesta linha de atuação no mundo, de comportamento, eu vou receber de volta as consequências disso no mundo também. E não existe esta coisa, na nossa opinião, de eu estar focada no resultado, no futuro, sem conseguir viver o presente. Nós temos de conseguir estar a viver o presente agora, para conseguirmos, no próximo passo, o mais alinhado possível, eu dar este passo, para que tudo aquilo que for meu, de eu viver, de eu ter, vai sempre chegar até mim, porque eu estou certa que o passo que eu estou a dar hoje é o passo mais indicado de dar. É uma coisa, muito legal de observar, assim, porque eu lembro no momento que eu estava muito perdida,
E eu ficava, tipo, muito pesquisando sobre essas coisas, tipo assim: "Ai, como que eu faço pra ter o que eu quero não sei o quê", e eu ficava vendo esses vídeos, tipo, na internet. "Manifeste o amor da sua vida, em uma semana", ou "Manifeste dinheiro rápido na sua vida em um dia". E eu ficava, tipo: "Tá", e eu fazia tudo que tinha, não sei o quê, e não acontecia. Isso me gerava, tipo, uma pressão e uma frustração absurda dentro de mim, porque muitas vezes a gente quer e espera esse resultado rápido, porque quando a gente está num momento de dor ou, tipo, num momento de angústia ou num momento que a gente precisa de uma resposta, a gente quer uma resposta logo, a gente não quer esperar o processo. E é o que a Ana falou, tipo, às vezes a gente fica resultado, a gente fica só pensando no resultado e, tipo, como chegar lá, que a gente esquece de ver o momento presente, viver, e a gente fica só, tipo, vivendo no futuro, que gera aquela ansiedade, porque a ansiedade é um excesso de futuro. Cada vez mais a gente vai ficando mais ansioso, porque, tipo, eu quero que isso aconteça logo, me prometeram que isso ia acontecer em uma semana, e não aconteceu. E isso também é muito perigoso, porque isso leva a gente a aceitar, às vezes, algo menos do que a gente deveria aceitar. Porque, por exemplo, essas coisas: "Ai, materialize o amor da sua alma gêmea em uma semana. Tipo, faça essa meditação que você vai encontrar sua alma gêmea". Aí aparece uma pessoa que tem, tipo, uma ou 2 características ali do que você queria na sua alma gêmea, aí você fala: "Pronto, eu fiz a meditação, apareceu essa pessoa, é essa pessoa". E você acaba ficando cega para perceber, tipo, alguns red flags que aquela pessoa pode ter, e porque, tipo: "Ah, não, mas não é nada, essa é minha alma gêmea, porque eu materializei essa alma gêmea". Às vezes a gente acaba também se prendendo numa ilusão de algo que, às vezes, não é aquilo também. Então, tipo, tem muitos, nuances que tem que tomar cuidado nessa coisa, tipo, nessa coisa de materialização, essa coisa, é uma palavra muito forte, não sei. É, nós até falamos que, se calhar, mais do que manifestar, nós gostamos da cocriação, não é? De cocriar com o universo, porque acreditamos muito que é uma dança, é uma linguagem que até mesmo o manifestador no desenho humano, que se diz que deve iniciar e por iniciativa própria, tem esta linguagem com o próprio universo, tem este saber se é o momento ou não indicado para iniciar. Então, tudo aquilo que nós criamos na nossa vida, manifestamos na nossa vida, está muito alinhado com aquilo que nós somos. Nós materializamos aquilo que somos, as escolhas que vamos fazendo. Por isso é que nós acreditamos que, apesar do desenho humano não falar sobre isso, até no desenho humano nós conseguimos ver formas diferentes de comunicar com o universo, formas diferentes de fazer acontecer no mundo, formas diferentes de estar e de sentir se é o certo ou errado. Isso ajuda-nos a perceber que, então, o passo que eu estou a construir hoje, a vida que eu estou a construir hoje, vai também ditar a realidade que eu vou viver, onde eu vou estar, não é? Então, se eu dou o passo certo, que é o que eu estava a dizer, nós, quando entramos nisto, as três, falámos sobre isto já, que é deixamos de estar focadas no futuro, porque sabemos que vai acontecer o melhor, vai acontecer o que tiver de acontecer. Estamos muito mais focadas em perceber o que é que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, o que é que eu posso, o que é que o universo me está a dizer, o que é que o meu corpo me está a dizer, o que é que a minha vida está a dizer, para eu poder pegar nisso e hoje fazer um movimento alinhado com a minha verdade. Se eu o fizer, vou sempre receber de volta aquilo que seja, não é? Então, esta coisa de eu achar, como a Nath está a dizer, que eu controlo a vida de outra pessoa e que eu sou capaz de puxar outra pessoa para a minha vida, eu materializo, vamos lá ver, eu materializo outra pessoa, não, a pessoa já existia, a pessoa já estava materializada, não é? Eu posso atrair ou não para a minha vida, mas está muito mais dependente se eu estou feliz, se eu estou saudável, se eu estou bem com a minha vida, do que propriamente de eu puxar uma cordinha para a pessoa vir até mim, que é aquilo que a Nath estava a dizer, que é, até vem uma pessoa que não é a pessoa ideal para a minha vida, que o meu corpo diz todo que não, mas como tem aquelas características que eu coloquei na minha mente, que eram as características que eu queria manifestar, então é aquela pessoa que tem de ser e fica agarrada a uma realidade que está em constante mudança. Nós falamos também sobre isto lá porque nós estamos a viver esta realidade agora, não quer dizer que amanhã eu não possa manifestar outra coisa, viver outra realidade, decidir uma coisa totalmente diferente, está sempre nas nossas mãos, não é? Até é um bocado surpreendente, é uma escolha que nós fazemos todos os dias, a realidade em que nós queremos estar e aquilo que nós queremos viver, e isso é manifestar. Manifestar é viver. E eu acho que tem um detalhe muito importante que foi mencionado e que deve ser reforçado muito. Por quê?
eu posso sim intencionar uma vida, eu posso sim intencionar algo, mas eu acho que o apego a ao resultado é o grande problema. Então, eu posso sim intencionar, eu posso sim direcionar a minha vida para algo que eu sinta que deve ser, mas existe algo muito sutil entre controlar o resultado, esperar o resultado, isso é que nos adoece, é isso que nos frustra, porque às vezes a coisa tá chegando, calma, vai no seu tempo, mas foca em você agora e não no resultado, porque quando a gente faz uma coisa simplesmente só para ter o resultado, a gente nunca vai ser feliz plenamente, porque é sempre a nossa felicidade vai estar sempre condicionada a algo externo que não depende de nós. Tem uma coisa que assim, foi um dos filmes que mais mudou a minha vida, que é o filme Poder Além da Vida. Tem no YouTube, eu posso deixar aqui, mas fala muito, assim, de um atleta, e todos os amigos dele eram atleta, né, estava lá na escola, né, no colégio, na faculdade, não sei, fazendo lá o processo, né, para ir para as Olimpíadas. E todos os atletas eram totalmente frustrados, porque a vida deles, a única coisa que importava era a medalha, era a medalha, era a medalha. Só que nem sempre você vai ter a medalha daquela forma, né? E quando um deles acabou se quebrando todo, inclusive é uma história real, foi a grande frustração da vida dele, porque ele só se via naquele resultado de ganhando a medalha. E aí ele teve que reconstruir toda a vida dele, né, para não se importar mais em ser um atleta, ver o significado da vida em outras coisas, em tudo, em viver em si, só por si só, da experiência da vida. E aí quando ele soltou isso, um dos mentores dele falou assim: "Ah, agora você pode realmente voltar a ser atleta". Ele fala: "Mas caramba, agora que eu desapeguei". Sim, agora você pode, porque você não tem mais apego ao resultado. E a mesma forma, o filme Soul, que a gente fala tanto aqui, também traz essa visão, né, e qual que era o destino da vida dele, o grande propósito da vida dele, era ser, eh um pianista famoso, né, tocar lá naquele evento, grande evento. E na hora que ele tocou, ele viu: "Tá, e agora? Eu vi e não era tudo isso, e aí?". Porque a vida, ela é muito mais que isso. Então, já até relacionando um pouco com o vídeo anterior, mas, a manifestação ela não pode estar focada no resultado. É isso que nos frustra. A gente pode sim ter uma intenção, mas não ser condicionada. Por isso que a gente sente até que perde o propósito da vida quando a manifestação não acontece da forma como a nossa mente programou e disse que deveria ser. É até perigoso, porque, tipo, às vezes a gente cria tanta expectativa sobre algo, a gente cria tanto, tipo, uma ilusão sobre aquilo que a gente tanto quer, tipo, ah, eu quero materializar esse emprego dos sonhos, e eu quero, eu quero, eu quero. E às vezes quando a gente realmente chega lá, ele fala, é isso? Mas não é isso que eu quero. Tipo, a gente gera uma desilusão até, porque, tipo, a gente fantasiou tanto, a gente criou tanto uma ilusão daquilo, e na hora que a gente tá vivendo aquilo, ele fala, mas era só isso? E eu deixei de viver todo esse tempo, porque eu estava só focada naquilo, eu perdi esse tempo todo só pensando nisso, e agora que eu tô aqui, não era o que eu esperava. Tipo, aí você vira e fala isso é um perigo muito grande dessa obsessão, né, vamos dizer assim, uma obsessão, tipo assim, sobre algo, sobre essa coisa, tipo assim: "Ah, eu quero muito aquilo". Tá, então, tipo, o que a gente sempre fala, então desapega, tipo, se for pra acontecer, vai sempre acontecer alguma coisa. E a gente desapegar também do quando, essa era uma coisa que a gente fala, de como e quando. Que vai acontecer, mas não tá nas nossas mãos do como ou do quando. Então, muitas vezes, tipo assim: "Ah, eu queria tanto que isso acontecesse", na minha vida, falando de mim mesma, queria tanto que isso acontecesse, e às vezes eu ficava frustrada, tipo: "Ai, por que não tá acontecendo? Eu sinto tanto que é pra isso acontecer, eu sinto tanto que isso vai acontecer na minha vida". E eu começava a ficar, tipo, me sentindo frustrada, porque aquilo não acontecia. A partir do momento que eu virei e falei: "Quer saber? Se for pra acontecer, vai acontecer". A partir do momento que eu soltei, em algum momento aconteceu. Demorou mais do que eu imaginava, às vezes demorou, sei lá, 2 anos pra acontecer, mas é porque não é no meu tempo.
as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, no nossa acontece no tempo que tem que ser. Então, tipo assim, é a gente soltar para mim, a grande resposta da minha vida, tanto que em relação ao propósito, quanto em relação à manifestação, que eu sinto que as 2 coisas são muito conectadas, é muito começou a trazer uma leveza na minha vida a partir do momento que eu aprendi a soltar, a não criar expectativas. Eu sinto que isso vai acontecer e eu quero que isso aconteça, mas até isso não acontecer, eu vou vivendo a minha vida, eu vou aproveitando os pequenos momentos, eu vou fazendo o possível, o que eu posso para tipo, ir me preparando cada vez mais para quando aquilo chegar, eu estar emocionalmente bem, eu estar tipo, eh, fisicamente saudável. Então, é também entender que a vida é uma jornada, e não é só o destino final, que principalmente que a gente tem muito isso na questão do propósito, a gente fica tão focado na questão do propósito, que esquece de viver a vida. É a mesma coisa também com a manifestação, a gente fica tão focado em tipo: "Eu quero manifestar isso", que acaba, tipo, não vivendo a vida ou não percebendo as outras coisas que acontecem, ou às vezes aceitando menos porque achou que aquilo é que você manifestou, então é aquilo que você tem que ter. Então é tomar muito cuidado com essas coisas. Inclusive, isso nos deixa extremamente vulneráveis a aproveitadores, pessoas narcisistas ou, enfim, qualquer pessoa que queira se aproveitar da gente. Por quê? Ela vê o que você quer. Ela vê que você quer tanto aquilo que você acaba não vendo. Então, por exemplo, eh, ah, posso até falar aqui uma coisa que aconteceu essa semana. Recebi uma proposta por e-mail incrível de uma marca que eu amo. E aí eu olhei e falei: "Nossa, que legal, que legal". Aí na hora eu falei: "Nossa", e tipo, eu fiquei muito eufórica, porque era uma coisa que eu queria, e aí eu mandei pra Nath. E aí a Nath olhou: "Tá, se isso é scam, olha só o e-mail". Eu não prestei atenção no e-mail, porque eu estava tão empolgada com aquilo que eu não vi, mas o e-mail era totalmente tentador, era aquelas propostas, assim, irrecusáveis, sabe, que você não conseguiria dizer não. Por quê? Você fica à mercê de aproveitadores quando você só foca no resultado. Então, fique bem claro, intencione, tenha um objetivo de vida, tudo. Mas, às vezes, por exemplo, no caso, você quer tanto casar, que a primeira pessoa que aparece e diz: "Nossa, eu quero ter uma família", você acha que aquela pessoa é o cara da sua vida. Mas será? Você ignora todos os outros fatores só por causa daquilo? Então é preciso ter muita atenção para não estar vulnerável. E o autoconhecimento é a única coisa que liberta, porque você para de focar no externo e você foca na sua resposta. Tá, essa pessoa está dizendo que eu sou o amor da vida dela. Ela quer uma família. Mas qual que é a minha resposta em relação a isso? E por isso que o autoconhecimento eu acredito plenamente que é o caminho, porque você vai estar sempre ouvindo e focado no que é para você, independente do que a outra pessoa te diz ou não. E neste tema, a manifestação, não é? Há 3 temas principais na manifestação que chegam até nós, que é manifestar dinheiro, manifestar uma carreira, um trabalho e manifestar relacionamentos, não é? E há muito este foco de como é que eu manifesto isto, não estou a conseguir manifestar isto, seja qual tipo for, seja qual autoridade for. E a nossa resposta, e por isso também estamos a fazer estes vídeos a mostrar a nossa visão, a forma como tem de manifestar qualquer coisa em qualquer área da sua vida é alinhando-se. Por isso é que a Tássia falava de autoconhecimento e realmente foi aquilo que libertou nós as três também destes temas. Nós também estivemos à procura de propósito, também estivemos à procura de a fórmula mágica de manifestar. E aquilo que eu mais vejo é que cada pessoa vende a sua forma. Ou seja, se eu descobrir que para mim manifestar é responder à vida, ouvir o meu emocional, intencionar com o meu emocional, eu vou fazer um pacote a dizer que é sim e dizer que é sim com toda a gente porque resultou comigo. Lá porque resulta com A não quer dizer que resulte com B. Se resulta para a Tássia, não quer dizer que vai resultar da mesma forma para mim. Por isso é que a grande chave, o grande passo é eu compreender na minha vida o que é que resulta para mim. Mas quando nós queremos esta chave, esta fórmula mágica para o nosso futuro, porque eu preciso muito de dinheiro, vamos imaginar, não é? Eu estou mesmo a precisar de dinheiro. Qual é a fórmula mágica? Qual é a fórmula mágica? Nós estamos sob uma pressão tal
que nós não conseguimos estar a tomar decisões alinhadas com a nossa verdade. Estamos focadas na falta, que é uma coisa que nós falamos muito. Estamos a focar naquilo que nós não temos. E o nosso cérebro é incrível que realmente, quando nós colocamos foco em alguma coisa, o nosso cérebro procura evidências para isso. É a mesma coisa de estudos psicológicos que já foram feitos sobre o carro amarelo. Né? Se a pessoa está sempre a pensar no carro amarelo, vai ver o carro amarelo na rua. Manifestou o carro amarelo? Não. O carro amarelo ia passar de qualquer das formas. O meu cérebro é que está muito mais atento àquilo na minha vida. Então, se eu estou sempre a focar numa determinada coisa, eu vou ter mais chances de conseguir vê-la na minha vida. Então, há dois fatores, que é, eu só estou focada na falta, então o que é que eu vou ver à minha volta? Falta. O que é que eu vou sentir? Falta. O que é que eu não vou ver? Tudo aquilo que eu tenho, as decisões que eu tenho que tomar, o que é que o meu corpo me está a dizer, o que é que o universo me está a dizer. Tudo me passa ao lado, porque eu estou focado na falta. Ou tema número 2, que é, eu meti na minha cabeça que tem de ser um carro amarelo. E, na verdade, o universo, que é o que a Tassi fala muito, o universo até tinha posto que era um helicóptero. Não era um carro para a minha vida, era um helicóptero. Mas eu meti na minha cabeça que era um carro amarelo. E o helicóptero até passa por mim, mas é um carro amarelo. Então, às vezes, nós nem sabemos bem o que é que a vida tem planeado para nós manifestarmos também. Por isso é que é uma dança com a própria vida. É colocarmos no centro do mundo, achar que está tudo nas nossas mãos. Parte sim está nas nossas mãos, dizer sim às coisas e não às coisas, fazer os movimentos, ir lá e construir, co-construir, está nas nossas mãos. Mas há uma percentagenzinha que depende das outras pessoas, depende do meio em que nós estamos, depende de tanta outra coisa, que é um bocado colocar-nos no centro do mundo, achar que tudo está nas nossas mãos e por eu colocar isto no papel, vai acontecer desta forma. Então, por isso é que nós falamos tanto que o autoconhecimento é a chave, para nós foi, abrir mão e desapegar do resultado, porque às vezes não sabemos nem como, nem quando é que vai acontecer, e se é realmente aquilo para acontecer, às vezes é uma benção que não aconteça daquela forma que nós estamos a planear, e sim, nós temos a capacidade de manifestar, que é aqui, agora. Nós estamos a fazer esta live, nós estamos a manifestar esta live, porque foi uma escolha que fizemos, nós estamos a colocar energia nisso, estamos a fazer esta escolha, temos o nosso tempo aqui, pronto, vai trazer os frutos que tiver de trazer. Nós não sabemos quais são, mas o nosso movimento é este. Então é sempre isto, qual é que é o meu movimento agora? Isso é bem legal, porque é também a gente entender que, ai, a gente tá falando então, tipo, desapegar, então, tipo, não vou ter nenhum sonho, ou não vou pensar em nada. Não, não é isso. Você pode ter os seus sonhos, você pode se sentir, tipo, eu quero tanto isso pra minha vida. Todo mundo tem isso, todos nós temos, tipo assim, vontades e desejos, e eu quero isso, eu quero aquilo. O ponto é, existe uma linha muito tênue entre só criar um hiperfoco naquilo, que nem a Ana estava falando, e, tipo, desejar e, tipo, entender, tipo, tá, eu quero isso pra minha vida. Então eu vou fazer o que é possível. Por exemplo, vamos usar o exemplo que a Ana usou, dessa live. Queríamos fazer essa live. Então, nos organizamos a nossa agenda, não sei o quê, para conseguirmos estar aqui. Mas, vamos supor que não era isso que era para acontecer. Iam acontecer sinais, a gente ia entender, tipo, também, tipo, pô, espera. Talvez não era pra ser hoje, tipo, porque a gente percebeu que amanhã vai ser muito melhor. Então, tipo assim, tá, eu tenho esse objetivo, mas eu não vou me ficar cego nesse objetivo, eu vou me manter aberto, porque é isso, às vezes a gente quer um carro, mas o universo dá pra gente um helicóptero. E eu não vou ver o helicóptero porque eu sou extremamente focada no carro. Então, tipo, a ideia é, todos temos sonhos, todos temos objetivos, não é tipo, deixe de ter então. Não, tenha. E faça o que você estiver ao seu alcance para conseguir chegar lá. Mas não se feche para outras oportunidades. Não fique só pensando naquilo, que nem a Ana falou, tipo, você vai criar um hiperfoco naquilo e vai, tipo, parar de ver as outras coisas, ou vai acabar aceitando menos do que você poderia ter. Então, tenha. E outra coisa também, por exemplo, eu ia falar agora, tenha sua listinha ou tenha o seu quadro de sonhos. Ou não, porque muito se ouve sobre esse negócio de manifestação. Porque você tem que criar um quadro dos sonhos, colocar imagens, ou escrever, fazer uma carta, ou não sei o quê. Dica você vai encontrar?
várias. Eu sempre me frustrei com isso, porque eu ficava ouvindo: "Ai, você tem que fazer o seu quadro dos sonhos", principalmente na lua cheia ou na lua nova, porque é o momento de materializar, não sei o quê. E eu pegava e eu falava: "Ai, mas eu não consigo fazer, não sei como fazer isso". E aí eu ficava tipo: "Ai, o problema sou eu". E aí eu começava a me sentir, tipo, eu era o problema, porque eu não sabia fazer aquilo. Se funciona pra você, tipo: "Ah, eu sou uma pessoa visual, eu adoro ver as coisas, não sei o que", faz. Mas, tipo, se não funciona pra você, isso não vai fazer com que você não consiga atingir aqueles objetivos. Então, tipo assim, se funciona, faz, se não funciona, tudo bem, tira esse peso, porque eu já descobri que pra mim não funciona, então eu já tirei esse peso da minha vida e mesmo assim as coisas acontecem. Então, é a gente entender que não existe uma fórmula pronta. Que nem a Ana falou assim: "Ah, muita gente, tipo, viu que isso funciona e queria um curso, não sei o quê". E eu não acho que as pessoas fazem por maldade, assim, realmente aquilo funcionou pra ela e ela quer compartilhar. Mas é a gente entender, nós que vamos consumir, entender que, tá, funcionou para ela, mas isso não necessariamente significa que vai funcionar para mim. Eu posso tentar, mas eu também não vou me frustrar ou eu não vou ficar chateada se não funcionar para mim, porque às vezes a minha forma de fazer é diferente de outra. E eu lembro que eu trazia muito essa culpa para mim, tipo, falando, eu tô fazendo alguma coisa errada, o problema sou eu, porque eu não sei fazer isso. Tipo, eu sou o problema. E não é, é só porque, tipo, aquela forma que os outros falavam não era a minha forma. O, tipo, o quadro dos sonhos não é pra mim. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Se funciona pra você, continua fazendo. Se, tipo, te ajuda de alguma forma, continua fazendo. Só não se feche pensando demais nisso. Só não perca as outras oportunidades ou crie, tipo, um hiperfoco naquilo. E quando a gente consegue perceber como que a nossa mente funciona, é muito interessante. Por isso que o autoconhecimento ele é realmente importante, para a gente estar consciente dos nossos pensamentos. Porque é muito fácil para nossa mente, né, ficar projetando no futuro, e aí a gente fica vivendo nessa falta, né, nessa lacuna, e fica muito distante entre a pessoa que eu imagino, né, sei lá, vivendo em outro país, em outro planeta, vivendo, sei lá, outra coisa, e quem eu tô agora. E também a nossa mente, ela também projeta a gente muito para o passado, para quem a gente era antes, para aquela criança que tinha muito medo, que tinha várias inseguranças. Então, eu não sou mais aquela criança, eu já vivi muitas coisas, eu tenho uma bagagem de vida. Eu não, mesmo se eu for recomeçar, não vou recomeçar do zero. Eu não volto mais para quem eu era no passado. E a nossa mente fica jogando entre isso para a gente sempre viver a falta. E eu acho que a grande chave é a gente entender que é só uma experiência, que tá tudo certo, o que você tá vivendo agora tá te preparando para onde você vai chegar, mas aproveita um pouquinho a jornada, porque senão a gente fica sempre focado na próxima tarefa, na próxima coisa que vai me levar para o próximo passo. E a gente não curte o agora. E isso que nos deixa realmente vivendo o nosso estado de não ser, o nosso estado de frustração, de amargura, de raiva, porque a gente fica focado nessa lacuna. E tem um exemplo muito interessante, foi de um vídeo do Felca até que eu ouvi ele falando que ele sempre quis ser youtuber. Ele sempre quis. E ele falava para os pais dele, ele falava para os amigos dele. E aí, só que ele estava de alguma forma se preparando, mas ele ainda não tinha criado o canal dele do YouTube. E todos os amigos dele já tinham criado, já estavam fazendo um sucesso, tendo uma visibilidade e tudo. E ele falava: "Não, eu vou ser youtuber", mas ele também soube respeitar o tempo dele de alguma forma, que de alguma forma preparou ele para lidar até com tudo o que explodiu de repercussão dele, de visibilidade. Então isso de uma certa forma, eh, preparou ele para onde ele está hoje. E ele fala muito assim, tipo: "Caramba, respeita seu tempo, respeita seu processo", sabe. Se eu tivesse, me comparado com os meus amigos naquela época e falado: "Ah, então ele já perdi o tempo, o timing certo, e então nunca vou ser um youtuber famoso". Imagina se ele tivesse falado isso. Então, é claro que a gente é meio que inevitável a gente se comparar com o caminho dos outros, mas entenda que o que você está vivendo é muito precioso e é muito único, porque é seu e porque tá te preparando para o próximo passo, seja ele qual for. Então abstrair um pouco desse resultado, porque o resultado ele pode ser muito diferente de tudo aquilo que a sua mente consegue conceber hoje.
É o novamente aquele abrir mão do como e quando. Mas mesmo que eu neste momento esteja num lugar que eu acho que é muito mau, muito sombrio, porque normalmente quando nós vamos à procura de algo que nos ajuda a manifestar é porque nós estamos num momento mais vulnerável da nossa vida, em que algo não está a correr da forma como nós planeámos, em que não nos sentimos bem, não nos sentimos confortáveis, algo não está bem. E muitas vezes queremos sair disso, não é? E querer sair disso é que já manifestar aquilo que nós achamos que nos vai fazer sentir bem. Se nós estamos nesse momento, se está nesse momento, e nós todas já passamos, e continuamos a passar, atenção, nós não falamos sobre isto de, ai, nós agora somos iluminadas e temos perfeita habilidade. Não, de todo. Nós também passamos por isso tudo e continuamos a passar. Muitas vezes duvidamos, muitas vezes ficamos tipo, tá, e agora, como é que vai acontecer? Mas aquilo que nós temos vindo a aprender com o processo é que, de repente, acontece sempre algo. Realmente, a falta nunca aconteceu de verdade. Era assim uma projeção de que estamos no limite, vai faltar, vai acontecer alguma coisa. E o nosso cérebro faz isso para nos proteger, para a nossa sobrevivência. Não é uma coisa que está errada no nosso sistema. Está feito dessa forma para nós sobrevivermos na selva. Agora, se eu tenho a consciência do que está a acontecer comigo, eu consigo parar aqui e agora e dizer: não, aqui e agora, que o Petassi estava a dizer, eu estou a salvo. Aqui e agora eu tenho tudo aquilo que necessito. Aqui e agora está tudo bem. E se nós pararmos a todo momento, nós vamos ver que está sempre tudo bem. No aqui e agora está tudo bem. Daqui a agora tem tudo o que é preciso. Amanhã não sei, e este amanhã é que nos traz esta ansiedade. Mas no aqui e agora está tudo bem. E quando nós entramos, é só quando nós entramos neste, nós temos a capacidade de conseguir manifestar, seja o que for a nossa vida. Porque se nós estamos a ser levadas pelo emocional, pela pressão de agir, seja o que for, se nós estamos a ser levadas por algo que é externo, uma pressão que veio do externo, nós nunca estaremos a manifestar nada realmente. Porque não é uma energia que é nossa, não é algo que parte de nós, não é uma energia que realmente tenha a força de concretizar algo. E eu acredito muito que diferentes tipos, mesmo no desenho humano, diferentes tipos têm diferentes formas de concretizar, de co-criar, de manifestar isto. Então, se, por exemplo, o manifestador é iniciando, eles têm que estar em conexão com este seu impulso interno, com esta sua verdade interna, uma conexão muito profunda internamente. Se o gerador é atraindo, eu tenho que estar muito bem, para o meu campo energético estar muito bom para atrair realmente com mais rapidez e mais força. Então, eu olhando para mim, olhando para o meu mapa, eu vou conseguir compreender como é que funciona para mim. Se eu estou emocionalmente uma bagunça neste momento, eu não quero manifestar nada na minha vida, porque eu sei que o que vou manifestar não vai ser do melhor, não é? Mas também não criar culpa nisso. Todos vamos ter momentos baixos e altos, todos nós vamos estar bem e mal. Faz parte do processo da vida. A questão é, se eu realmente quero construir e co-criar, a chave é no aqui e agora, o que é que o universo me está a dizer e que escolha é que eu faço para alinhar com coisas que são mais saudáveis para mim, que são melhores para mim, que são as melhores decisões para mim. Então, muitas vezes significa que realmente nestes processos de manifestação falo de pessoas que têm à sua volta, ou de situações que têm à sua volta, ou de escolhas que faz na sua vida. Realmente, se calhar, eu mantenho pessoas na minha vida, mantenho trabalhos na minha vida, mantenho comidas na minha vida que não me fazem bem somente porque me trazem um certo tipo de conforto e segurança, porque sempre foi assim, porque eu já projeto no futuro que se calhar nunca mais vai haver ninguém na minha vida, nunca mais vou conseguir ter um trabalho na minha vida. E não funciona assim, não é? Nós vivemos, é como se entrássemos num mundinho pequenino e que não houvesse mais pessoas no mundo e que não houvesse mais trabalhos no mundo e que nos colocamos abaixo como se não fôssemos capazes de lidar com a nossa própria vida. Todos nós temos a força de lidar com o que quer que seja que chegue para nós. Diz que também tenhamos a capacidade de nos manter centrados para atuar conforme aquilo que é a nossa verdade, não é o que o mundo acha que devemos fazer, é aquilo que eu sinto que é verdadeiramente para fazer. Quando nós as três começámos a viver mais desta forma, foi quando começamos a ver resultados mais rápidos na nossa vida, de coisas que
sempre quisemos que acontecessem, sempre sonhámos que acontecessem, e realmente começou, mas porque era o tempo disso, era o nosso processo, fazia parte do nosso processo. Então, se há alguma coisa que eu gostava que saíssem daqui, neste tema da manifestação, é com a certeza de que você já está a manifestar, não tem de fazer nada a mais para manifestar, não tem que aprender a manifestar, faz parte de si manifestar, porque manifestar é viver, é co-criar a vida. E você já está a viver, se está a respirar, está a viver. Por isso, já está a viver aquilo que tem que viver. Sempre quando a gente tá tendo essas conversas, eu analiso a minha própria vida. E eu fico assim, às vezes, a Ana estava falando, eu estava tentando pensar, tipo, quando foi, tipo assim, a chavinha ou o momento que as coisas viraram, porque teve um momento da minha vida que eu estava muito perdida, e eu estava, tipo, realmente muito focada, tipo, com essa coisa de, tipo assim, propósito, manifestação. Eu lembro que eu fazia vários cursos e eu via várias meditações de manifestação, como, tipo, manifestar, tipo, o seu trabalho dos sonhos, porque eu não sabia o que eu queria trabalhar. E a partir do momento que eu comecei a estudar o desenho humano, que isso foi lá na época de 2018, e eu comecei, tipo, a entender mais a minha energia, e aquilo foi, tipo, começando a fazer sentido, foi o momento que eu virei e falei assim: "Quer saber? Eu vou largar tudo", tipo, não largar tudo naquele ponto de eu tinha largado tudo, realmente, eu estava viajando. Não largar tudo fisicamente, largar todos os, tipo, os conhecimentos, tudo que os outros me diziam, o que eu tinha que fazer ou como eu tinha que viver, para focar no que eu achava que era verdade para mim, o que eu achava que estava alinhado com o que eu sentia dentro de mim. A partir do momento que eu silenciei todo o barulho externo, de, tipo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, esse é o caminho, não sei o quê. Silenciei tudo e comecei a seguir o que eu sentia dentro de mim, ouvir a minha voz interna, que no caso o desenho humano me ajudou muito, no caso ouvir o meu sacral, eu consegui, as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu fui perceber e foi uma coisa muito mais leve, porque eu não tinha esse peso de tipo assim: "Ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não sei o quê", eu estava simplesmente seguindo aquela verdade que eu sinto dentro de mim, tipo, então por isso que é uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla de autoconhecimento é o caminho. Pra gente, pra mim, Natália, pra Ana e pra Tássia, eu posso falar gente, porque eu sei que pra elas também foi. Mas pra mim, Natália, o que me ajudou foi o desenho humano. Pra você, pode ser que seja numerologia, pode ser que seja astrologia, pode ser que seja nada. Pode ser que seja simplesmente confiar no que você ouve dentro de você. E tá tudo bem, é isso que a gente sempre fala. A gente não quer que você siga o que a gente fala, você não quer que tudo que a gente fala seja verdade absoluta. Imagina, não. Tanto que a gente sempre fala, a gente não dá resposta, a gente às vezes só traz a nossa visão e espera que isso, eh, vire alguma chavinha ou alguma coisinha. A grande resposta não é o desenho humano, não é o numerologia, não é astrologia, não é nada, é você silenciar o externo, parar de fazer as coisas porque os outros disseram e confiar na sua verdade, confiar naquilo que você sente dentro de você. E abrir mão do como e quando, sabendo que vai acontecer se for para acontecer. É tipo, às vezes eu sonho com um carro, mas se mantenha aberto para também ver o helicóptero. Tá tudo bem sonhar com carro, mas se mantenha aberto também para ver outras coisas. Não aceitar menos só porque, tipo, "Ai, porque eu quero muito isso, então a primeira pessoa que aparecer eu vou aceitar. Eu quero muito um relacionamento, quero muito casar, então a primeira pessoa que me pedir em casamento eu vou aceitar e eu vou ignorar", tipo, "Ah, não, mas a pessoa deixa a tampa da privada aberta e pra mim isso é horrível. Mas eu consigo viver com isso". Aí a pessoa deixa a toalha na cama, mas eu também consigo viver com isso. Aí você vai somando várias coisas que você consegue viver, tipo, que são importantes pra você, mas você vai ignorando só porque aquela pessoa quer casar. Mas você poderia encontrar alguém que quer casar também que não faz todas essas coisas. Então você acaba aceitando menos, do que você poderia aceitar só porque aquela pessoa disse que quer o mesmo resultado final que você, ou porque aquela pessoa vai te levar para o resultado final. Então, só toma muito cuidado com isso. E, tipo, se você tiver isso é uma coisa que a gente ouve muito quando é solteira, né, e tipo assim: "Ai, quando você abrir mão, o cara certo vai aparecer". Aí você vira e fica, tipo, fica baixando Tinder, fazendo vários encontros, não sei o quê, não sei o quê, e todo mundo falando: "Ah, mas no momento certo, o cara certo vai aparecer". Você fala: "Mas eu não quero no momento certo, quero agora". Tipo, ai, e aí, tipo, e realmente, tipo assim, pelo menos na minha vida acontece e vejo muito isso acontecer. A partir do momento que eu virei e falei: "Ai, quer saber? Cansei, não quero mais isso", aconteceu. Porque a gente tira um pouco o peso disso, o peso
que é a ansiedade que isso traz, e a gente consegue viver de uma forma mais leve. E o louco é que olhamos para trás depois e pensamos, mas por que raio é que eu fiquei tão ansiosa, com tanta pressão, perdi tipo anos da minha vida, perdi a alegria do momento, se ia chegar de qualquer forma, se já chegou de qualquer forma, então é muito isto, depois mais lá à frente, olhas para trás e dizes, ai, nem tinha valido a pena tudo aquilo, nem valia a pena tudo aquilo. Então é realmente muito ingrato nós acharmos que temos toda a força da capacidade de manifestar no aqui e no agora, sendo que isso é uma verdade, nós conseguimos manifestar, mas nós também vivemos num mundo da ação e reação que demora o seu tempo até as coisas aparecerem. Então, nesta ação e reação, se eu faço um movimento hoje, não quer dizer que amanhã vai chegar. Se eu faço uma encomenda hoje para a internet, não quer dizer que amanhã vai chegar. Pode demorar mais um bocadinho, mas vai chegar, porque eu já fiz a minha encomenda, eu já paguei, eu já estou lá. Tipo, não tenho que estar mais a sofrer de quando é que vai chegar, quando é que vai chegar. Porque eu sei que vai chegar. Então é um bocadinho este movimento. E eu também me lembro, lá atrás, quando eu queria manifestar o relacionamento, o dinheiro, o trabalho, antes também de chegar ao dinheiro, porque para mim também foi a chave de eu começar a perceber como é que funciona para mim enquanto gerador, né? No meu caso emocional. Mas quando também ouvi, e era coloca a sua intenção, mais uma vez, das luas, também com a Ana, né? Colocar uma intenção, e intenção, o que é? É um estado emocional, etc, etc. E a verdade é que está tudo bem colocar essas intenções, que nós estamos sempre a falar, está tudo bem seguir todos esses passos, mas quando nós colocamos esta intenção, lá dentro de nós, aquilo que nós esperamos é o resultado. Claro que nós plantamos a semente, mas aquilo que estamos à espera é da planta, e estamos tipo, então, e a planta não chega, eu já plantei ali detrás da semente, quando é que chega? E esquecemos que a planta só chega se eu regar todos os dias, se eu cuidar todos os dias, e que a planta somos nós, não é algo externo que tem que chegar para nós. Nós é que temos que estar preparados para algo do externo que chegue até nós. Então, na verdade, nós temos uma semente dentro de nós e nós temos que nos regar todos os dias, cuidar de nós, cuidar das nossas escolhas, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar de como é que nós nos sentimos, se estamos a viver no passado e no futuro, nesta ansiedade ou não, estar tranquilos, para quando chega o momento, nós somos a planta que está preparada para dar os frutos. Então, é por isso que nós estamos muito a focar esta live no autoconhecimento, porque se eu estiver consciente deste processo, eu não caio no ponto de achar que eu estou errada e que eu tenho de fazer mais algum movimento e que eu tenho que pôr alguma coisa no mundo, e percebo que tudo depende do hoje, do agora, de como é que eu me estou a cuidar, a regar daquilo que eu realmente protege, daquilo que eu realmente acredito e daquilo que eu realmente sinto. E eu não tenho que saber o que é que eu quero manifestar. E era uma coisa que me deixava ansiosa nestas coisas dos quadros de sonhos, como a Nath estava a dizer, porque eu também não sabia o que é que eu haveria de pôr, o que é que eu realmente quero, eu não sei o que é que eu realmente quero, o que é que eu vou pôr, não é? E eu realmente não tenho que saber. Eu, Ana Lopes, não tem que ter essa clareza, porque vai ser uma comunicação com o universo. Mas isto não é a forma que eu digo, ninguém tem de ter. Não. Há pessoas que têm de ter, há pessoas que precisam disso, há pessoas que, para manifestarem, realmente têm que ter essa clareza e esse processo de saber exatamente para colocarem lá a energia. Então, tudo isto é dizer, não acredito nas fórmulas mágicas, mas encontre a sua, acredite na sua, procure a sua, faça a sua. Isso também por exemplo, final do ano também tem aquela listinha de, tipo assim, resoluções para o ano novo. Gente, eu sempre odiava aquilo, eu sentia uma pressão muito louca, que eu lembro que uma vez a minha prima, ela inventou que todo mundo da família, tipo, no último dia do ano tinha que fazer a listinha. Eu ficava, cara, eu não sei o que que eu quero almoçar amanhã, como que eu vou saber o que que eu quero pro meu ano? E aí depois, entendendo, tipo, vamos pensar de acordo com o desenho humano, é porque tipo, o universo vai me trazer, tipo, eu tenho que responder o estímulo e não criar o estímulo. Então, tipo, aí quando eu entendi isso, eu falei: "Ai, que bom, eu não preciso fazer listinha do ano novo também". Eu sei que esse vídeo talvez não fosse nada do que você imaginava. Eu sei que é muito mais fácil e a gente imagina e deseja muitas vezes uma fórmula pronta. Alguém que só me diga: "Ó, faz desse jeito assim, ó, que vai dar certo". Mas a real é que você precisa descobrir a sua forma. Mas uma coisa eu te garanto, não foca no resultado. Focar no resultado vai te distanciar daquilo que você realmente veio fazer. Um exemplo,
Se você foca, eu quero ser um youtuber famoso. Se você foca no resultado, tipo, você pode querer ser um youtuber, mas famoso é uma coisa que é um resultado que não depende de você, é uma construção. Então, você pode sim fazer vídeos, mas porque você ama fazer, porque você entrega todo o seu coração naquilo. E aí, quando às vezes a gente pensa, eu quero ser um youtuber famoso igual o Felca, sei lá, 40 milhões de visualizações. E aí você tem uma visualização, mas de uma pessoa que realmente foi tocada e mudou a vida. E aí você fala: "Caramba, precisa realmente de números?" Ou foca no que você veio fazer, faz com o coração, naquilo que você sente de fazer, não foca no resultado. E às vezes até mesmo uma conversa que você está ali no ponto de ônibus, uma fala que você fala pode mudar a vida da outra pessoa, então faça o que quer que você esteja fazendo com muito amor, com muita entrega e não só também, por exemplo, em números ou em dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência, eu sei que ele é fundamental e vital e que quando, a gente está sem realmente mexe com pontos, tipo, da nossa sobrevivência que é muito ruim, mas foca naquilo que você está fazendo, faça com amor o máximo que você conseguir, porque se você foca só no resultado, você vai se distanciar da sua verdade, da sua essência, você vai se distanciar daquilo que você verdadeiramente é. E eu acho que essa é a grande mensagem desse vídeo que a gente queria passar. Não é uma fórmula pronta, não é mais um hackzinho de manifeste os seus sonhos agora, imediatamente. Vá dormir e acorde com a vida dos seus sonhos. Porque na verdade a gente está tendo a vida dos nossos sonhos, porque eu tenho certeza absoluta que você, pequeno, já desejou e imaginou a vida que você tem hoje de alguma forma. Tenho certeza disso. Então, pode não ser aonde você agora imagina, mas você já imaginou isso. Então, fica um pouco feliz, assim, com quem você é hoje. Eu acho que essa é a grande chave, é estar conseguindo viver essa vida com uma leveza, sabe, com uma certeza de que tá tudo certo, a gente está sendo amparado também. A gente vai chegar em algum lugar, mas enquanto isso, aproveita a jornada. Essa é a grande chave, eu acho que é nosso ponto de vista, tanto em relação ao propósito quanto em relação à manifestação. O segredo da manifestação é viver. É tipo, é viver a sua vida, é viver o presente, é estar presente. Que quando você está presente, vivendo de acordo com a sua essência, você já está materializando e vivendo o seu propósito e você vai chegar aonde tiver que chegar. E às vezes vai ser num lugar muito melhor do que você imagina. Tenho certeza. Na verdade, às vezes não. Tenho certeza que você vai chegar num lugar muito melhor do que você imagina. Compartilha aqui com a gente a sua opinião sobre tudo isso, sobre o que para você é manifestação. E só testa. Testa soltar um pouquinho do resultado e experimenta isso e conta pra gente como que tem sido esse processo. Eu acho que é um processo de eterna vigilância, porque a nossa mente ela projeta muito para o futuro. É muito fácil a gente já ver o resultado ou ver alguma coisa e falar, mas eu achei que sei lá, recebeu R$ 100. Aí você fala: "Ai, que saco, imaginei que eu ia receber 500". Mas caramba, calma, você recebeu isso agora, mas pode estar vindo mais, vai estar vindo mais, então curte, comemora cada conquista, cada passo que você dá, eh, cada momento mesmo que a gente está vivendo. Você vai chegar, você vai dar outro passo, que vai te levar para um lugar diferente de onde você está, mas curte essa jornada. É um processo, não é uma fórmula mágica, existe muita vigilância mesmo, que a nossa mente, ela sabe nos tirar do momento presente, mas aí é só a gente voltar, porque quando a gente conhece esse estado de presença, a gente conhece essa paz que isso nos dá, a gente consegue voltar para o que a gente conhece. Quando a gente conhece a nossa resposta, não importa muito o externo, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo é pelo nosso sim interno e isso não tem preço. Essa paz
de seguir o nosso sim interno, é libertador. E é isso que eu desejo para você. É isso que a gente quis passar um pouquinho nessa conversa que talvez nem importe muito, ou talvez sim. Conta pra gente como foi tudo isso, como você vê. E espero que você não passe mais pela frustração que a gente também já passou de achar que não está manifestando, porque sim, você está manifestando tudo o tempo todo, e quando você honra isso e quando você se conecta com isso, é que as coisas, o seu olhar muda em relação à vida. Então é isso, gratidão profunda por estar aqui. Conta pra gente como que tá sendo todo esse processo. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, porque a gente quer fazer mais séries dessas conversas que talvez nem importem tanto, mas que talvez tragam uma mudança de perspectiva que deixe a sua vida mais leve e você mais perto de quem você verdadeiramente é. Gratidão profunda.